Olá, queridos, bom dia com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Todos os dias nós estamos aqui de domingo a domingo, exatamente. Estamos trazendo, como sempre, uma palavra de Deus para a sua vida e durante a semana a gente trabalha um tema de uma série, né? E nós estamos aqui na nossa série Promessas de Deus, exatamente isso, promessas de Deus. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui temos promessa do Senhor. Pastor, eu tenho promessa de Deus mesmo. Para você receber as promessas do Senhor, para as promessas de Deus se cumprir na sua vida, é preciso seguir alguns princípios. Eu estou trazendo aqui durante toda esta semana, certo? Chaves de sabedoria, princípios de Deus para a sua vida, para você receber as promessas do Senhor. E hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Fica comigo porque eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal. Você que já faz parte do canal Devocional Diário, né? Já faz parte da sua rotina. Pastor, todos os dias estou aqui. Seja bem-vindo, como sempre, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, vamos ler o texto, né? Como sempre, a gente sempre começa com a leitura do texto da palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler no livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo é o de número 2, que diz assim, olha o que diz esse texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus, né? Então veja que alguém que recebe as bênçãos do Senhor, alguém que está na perfeita vontade de Deus, veja que o texto é muito claro, né? É preciso ter uma renovação de entendimento. Em outras traduções fala da mente, é preciso transformar a mente para que haja exatamente isso, né? Para que haja uma transformação, para que você tenha a experiência de experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Bom, hoje eu quero falar exatamente com você sobre esse assunto. Mentalidade em direção à promessa. Como é que eu posso desenvolver uma mentalidade para receber as promessas de Deus? Já que é na nossa mente que está o maior campo de guerra do mundo espiritual e do mundo emocional. Exatamente isso. Tudo se dá na nossa mente, no nosso cérebro. Exatamente isso. E agora, pastor, como é que eu posso desenvolver uma mentalidade para receber as promessas do Senhor? Bom, como o nosso devocional, né? Ele tem esse cunho espiritual. Então nós vamos trabalhar aqui pelo menos 3 pontos que eu considero de extrema importância, 3 chaves de sabedoria que eu considero de extrema importância para você desenvolver essa mentalidade. Porque entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um período de tempo. Exatamente isso. E tudo acontece exatamente nesse período de tempo. Então vamos lá. Qual é a primeira chave que eu quero deixar hoje aqui? Como é que você pode realmente desenvolver essa mentalidade para receber as promessas do Senhor? A primeira chave é o seguinte: tenha uma mente expandida. Exatamente isso. Glória a Deus, né? O que significa isso? Alguém que tenha uma visão do futuro. Alguém que consegue enxergar mais longe. Eu falei ontem aqui no nosso devocional sobre Abraão, que Deus chamou Abraão e disse assim para ele: sai da tua terra, né, para uma terra que eu vou te mostrar. E aí ele saiu. O que significa isso? Mente expandida, certo? Então veja que na trajetória da sua jornada, ele começa acreditando
meditando na palavra do Senhor, certo? E ele se permite deixar com que a sua mente, e é exatamente isso, certo? O seu corpo, todo o seu ser, né? E levando isso para sua família, sair daquela terra, sair daquele lugar para a terra que Deus venha mostrar. Isso é mente expandida. É alguém que tem uma visão de futuro. Ele sai do momento presente, exatamente, para o momento futuro ou para a promessa de Deus. Então veja que para se cumprir a promessa de Deus na vida de Abraão, foi necessário ele sair daquele lugar, né? Foi necessário ele sair de forma geográfica, né? E isso foi uma direção de Deus para a vida de Abraão, né? Agora você precisa ter cuidado, né? Tem gente que pode escutar isso, pastor, então eu tenho que sair desse lugar. Não é isso que eu estou falando, né? O que eu estou explicando é o que aconteceu com Abraão, não significa que vai acontecer com você, né? Lembra do caso de Isaac? Então eu vou te dar um ponto contrapartida do assunto que eu estou tratando. Lembra do Isaac? O Isaac, certo? Ele queria descer para o Egito da mesma forma como Abraão desceu quando não era para ele descer. Exatamente isso, certo? E aí Isaac ficou numa terra aonde, olha só, não dava nada. Tudo que se plantava, tudo que se semeava, não acontecia nada, certo? A terra era estéril, a terra não produzia. Porém, olha só, olha o que eu estou explicando para você, mente expandida. Qual foi a ordem de Deus? Semeia nessa terra. Você está entendendo? Semeia aqui nessa terra. E o que Isaac fez? Semeou naquela terra por ordem de Deus. Assim como Deus deu ordem para o avô dele, assim Deus estava dando uma ordem para ele. E assim ele obedeceu. E a Bíblia diz que ele colheu 100 por 1. Então veja, gente, tenha uma mente expandida. Sempre vai estar ligado a uma direção de Deus. Para você receber as promessas do Senhor na sua vida, para você desenvolver essa mentalidade para receber as bênçãos de Deus, para se cumprir a promessa, você precisa entender isso, que a direção vem de Deus para a sua vida. E quando a direção dele chega, certo? O que acontece? Você vai ser beneficiado pela direção de Deus na sua vida, porque você tem uma mente expandida, né? Então, para Abraão foi sai desse lugar. Para Isaac foi fica nesse lugar, exatamente. Para Noé foi constrói. Constrói uma arca, porque vai cair chuva sobre a terra. Gente, nunca tinha caído. Como é que se constrói uma arca quando nunca tinha caído uma chuva? A Bíblia diz que era tipo uma espécie de orvalho que caía sobre a terra, mas não chuva. E Deus disse: eu vou destruir esta terra com as águas do dilúvio. Eu vou mandar chuva. Mente expandida. Exatamente. Mente expandida. Deus disse: faz a arca. E faz assim, assim, assim. Mente expandida. E ele fez conforme Deus falou. E a Bíblia nos diz que ele livrou ele e toda a sua família. Então, para você, gente, eu estou te dando 3 exemplos claros e bíblicos. Para você receber as promessas, você tem que ter essa mente expandida de entender a direção de Deus e seguir arrisca a direção de Deus na sua vida. A segunda chave que eu quero deixar, que eu considero também de muita importância para você, é o seguinte: aprenda com fracasso. Aprenda com o fracasso. Você tem que entender isso. Tem muita gente que acha que o fracasso é o fim da vida. Não é isso. O fracasso é o fim do poço. Se você continuar cavando esse poço, realmente você vai ficar cada vez indo para mais distante da promessa, porque o poço está ficando mais fundo.
Você tem que começar a desenvolver na sua vida que o fracasso que chega é uma lição. Exatamente. É porque faltou alguma coisa, mas não é o fim da tua promessa. Exatamente isso. Vamos para o caso de Abraão. Abraão, novamente, ele teve um fracasso, vamos dizer assim. Por quê, pastor? Porque ele tinha a promessa de um filho. E aí ele dá um jeito ali, aquele famoso jeitinho, né? Junto com a esposa. E aí acontece o quê? O nascimento de Ismael. Que foi, sim, foi bênção, lógico, né? Mas também foi um problema. Por quê? Porque ele trouxe um problema ali para a família dele. Você tá entendendo? E aí parece que era o fim de tudo, mas não foi. Por quê? Porque Deus, conforme havia falado, deu o filho a Abraão e a Sara, né? Chamado Isaac, que foi o que nasceu, o filho da promessa. Então assim, gente, teve um fracasso na vida de Abraão? Teve, mas ele aprendeu com aquele fracasso. Teve um fracasso na vida de tantos personagens, né? E eles se superaram, né? Tem um fracasso na vida de Davi, mas Davi se superou. Tem louvor no fracasso dele? Não tem, como não tem na vida de ninguém que fracassa. Um fracasso é um deslize, o fracasso é algo que acontece na vida de uma pessoa, certo? Que lhe tira ali por um dado momento do foco do seu propósito, mas não é o fim. Então você tem que aprender que é necessário aprender com o fracasso. E como é que se aprende? Quando não volta a repetir o mesmo erro cometido. Você não vê Abraão cometendo o mesmo erro em relação à promessa de Deus. Você não vê Davi cometendo o mesmo erro em relação a uma mulher casada. Você está entendendo? Então você precisa aprender com o fracasso. Tem muita gente que fala assim, é errando que se aprende. Bom, é errando e aprendendo. É errando e aprende. Aprende e não erra mais. Pelo menos naquele ponto ali. Foi o que Jesus disse para a mulher que foi pega em adultério, né? Jesus escrevendo ali, o pessoal, todo mundo querendo tacar pedra. E aí Jesus disse assim, cadê os... quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí todo mundo largou a sua pedrinha na mão, da mão, né? Melhor dizendo, da mão, né? E jogaram fora, todo mundo foi embora. Aí Jesus disse o quê? Jesus disse assim para ela, olha, eu também não te condeno, mas faz o seguinte, vai e não peques mais, para que não suceda a você coisa pior. Então você tem que aprender com isso. Diante da tua vida vai acontecer muitas coisas, e que muitas vezes a falta de preparo, a falta de vigilância, a falta de oração, a falta da leitura da palavra, do conhecimento, certo? Principalmente da vigilância, da sabedoria, você pode ter fracassos, momentos ruins, difíceis na sua vida, mas o fracasso não vai, certo? Não vai determinar que você é um fracassado ou uma fracassada, ou que você tem uma vida fracassada ou fracassado. Não, né? Não é isso que vai determinar, certo? O que vai determinar, certo, a tua vida, certo, é a capacidade que você tem de dar a volta por cima, de se levantar e dizer, eu vou continuar em busca da minha promessa. Eu vou continuar com a mentalidade de vencedor. Eu cometi aqui um fracasso. Eu falei algo que não era para me falar. Eu deixei de fazer algo que era para me fazer. Eu acabei cometendo um erro grave. E eu vou me desculpar, eu vou pedir perdão, eu vou me reconciliar, eu vou me reerguer novamente, eu vou, sabe? Mas eu não posso perder o foco da promessa. A promessa vai se cumprir na minha vida, porque eu vou me levantar, né? Aquele caso lá do pai, né? E o filho pródigo, né? Lembra que ele disse? Ele cometeu um fracasso, né?
vamos fechar esse ponto com essa história, né? Ele cometeu um fracasso, né? Lembra o texto? O texto é muito claro, né? Ele pediu toda a sua herança e acabou indo embora, certo? Pediu na hora errada, fez tudo errado, né? Aí ficou no meio ali, certo? De pessoas erradas e acabou indo parar no meio dos porcos, né? Uma vida de fracasso ali, né? E aí o que ele fez com aquele fracasso dele? Vou continuar aqui nesse fracasso. Não, ele disse, eu vou me levantar. Eu vou ter com meu pai, eu vou dizer para ele, eu pequei, pai. Eu pequei. Eu não sou nem digno de ser recebido como teu filho. Mas como pelo menos um dos teus escravos, dos teus jornaleiros, enfim, de alguma coisa, né? E a palavra do Senhor nos diz que na realidade foi tudo ao contrário, né? O pai estava pronto, fez uma grande festa, recebeu ele. Tudo isso, sabe, gente, é alguém que aprendeu com o fracasso, mas não viveu uma vida fracassada. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, gente, eu peço para você, para me fechar aqui, eu ainda tenho mais uma chave de Deus para a sua vida, mas eu peço para você escrever aqui nos nossos comentários, escreva assim, olha: Senhor, me ajuda a manter uma mente firme nas tuas promessas. Senhor, me ajuda a manter uma mente firme nas tuas promessas, né? Você precisa pedir essa ajuda de Deus, né? Todos nós que estamos aqui. Eu peço para você também, gente, se eu tenho certeza que em algum momento aqui o Senhor está falando com você. Eu tenho certeza disso, que Deus está falando com você, Deus está tratando com a tua alma, com o teu coração. E tem muita gente que precisa receber essa palavra. E você pode fazer esse vídeo alcançar mais vidas. Sabe como? Tá vendo o dedinho que está subindo, ó? É o like, é o joinha. Basta você apertar aqui embaixo. Não leva 1 segundo da tua vida, mas tem um efeito na vida de outras pessoas que você não faz ideia desse gesto do que você está fazendo de bem, né? De bem para a vida de outras pessoas. Por isso, aperta aqui, deixa o seu like, deixa o seu joinha. É em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá, gente. A última chave que eu quero deixar hoje aqui é o seguinte: evite a comparação. Evite a comparação. Você quer desenvolver uma mentalidade para receber as promessas? Evite a comparação, né? Tem gente que olha assim, né? Poxa, mas eu tô aqui me sacrificando, tô lutando, tô não sei o quê, e aquela pessoa já recebeu antes de mim. Olha a vida que ela tem que eu não tenho. Olha o carro que ela tem que eu não tenho. Olha o casamento que ela tem que eu não tenho. Olha a profissão que ele tem e eu não tenho. E aí vai, olha o namorado, olha não sei o quê, olha a graduação, olha a faculdade onde ela estuda, ele estuda. Gente, isso é tóxico, isso é danoso para a sua vida. Evite isso, não faça isso, né? Porque isso não te ajuda no teu processo para estar mais perto das promessas de Deus. Isso, comparação, lá no fundo, quando você vai estudar sobre isso é inveja. Exatamente isso. É inveja. E a inveja, ela causa uma dor. Você sabia disso? Uma dor. A pessoa que muitas vezes fica se comparando é porque ela está sentindo a dor da inveja. A inveja não é apenas querer ser como uma pessoa. Não, é ter o que a pessoa tem. Exatamente isso. Você está entendendo? Isso é inveja. Isso é um problema sério. Tem muita gente, às vezes, que, mesmo no meio cristão, né, são carregados de inveja, porque fica fazendo comparações, certo? Essa mentalidade de comparação é danoso para a sua vida. Isso não é bom. Isso é nocivo, certo? Então, o que você tem que fazer, né? Você tem que desenvolver uma mentalidade de gratidão, certo? No máximo que você pode desenvolver é uma mentalidade de inspiração. Exatamente isso, né? Se inspirar, certo? É diferente de comparar,
certo? Gratidão, né? Ser grato é diferente de comparação, certo? Então, tem muita gente, certo, que tem essa mente. Vamos lá, primeiro ponto, né? Eu disse mente expandida, visão de futuro, direção de Deus, certo? Tem intimidade, por isso Deus fala, então ele segue uma direção do Senhor, ele tem uma mente expandida em Deus, certo? Muita gente tem uma mente fechada. Mente fechada. Então, imagina se Isaac continuasse, saísse daquela terra sem a direção de Deus. A Bíblia nos mostra isso, né? Um homem chamado Abimeleque, que levou a sua família para as terras de Moabe. Está lá no livro de Ruth. O que aconteceu? O desastre total. Todos morreram. Olha só, gente. Mente fechada. Não tinha uma mente expandida, não tinha uma vida de oração. E isso é dando uso. Tem um caso de Josué também, que não dá tempo para mim trabalhar mais, mas tem isso também. Não tinha em um dado momento não teve uma mente expandida, comunhão com Deus, acabou fazendo uma associação com um povo que não era para ele ter essa aliança. E aí, julgo que trouxe consequências danosas para dentro de Israel. Segundo, né, que a gente viu, aprenda com o fracasso. Então, você não pode deixar que o fracasso seja o teu carrasco, né? Seja o teu cativeiro. Não, o fracasso é uma escada, é um degrau que eu tenho que subir na minha vida. Eu tenho que aprender com isso aqui. E nada de se colocar na posição de vítima. Vamos para frente, a vida continua. E terceiro e último, evite a comparação. Exatamente isso. Evite, não faça isso, porque isso não é bom para você. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar inspiração. Eu tenho que ser mais grato pelaquilo que eu já tenho. Gente, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, vamos buscar a face do Senhor, e hoje eu quero orar com vocês a oração do Pai Nosso. Olha assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos, Senhor, aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Senhor, eu te apresento cada vida, cada pessoa que está aqui comigo em oração, Senhor. Tu conheces, meu Deus, a vida de cada pessoa, a necessidade de cada irmão, cada irmã, Senhor. Ah, meu Deus, só Tu sabes, meu Deus, como está a mente desta pessoa. Às vezes é uma mente com tanto conflito, Senhor. É uma mente, Senhor, que muitas vezes fica, Senhor, sem saber qual direção tomar, Senhor. O que fazer, o que falar, Senhor. De tanta coisa que chega nesta mente. Mas hoje eu estou aqui, Senhor, e oro por esta vida e te peço que essa pessoa tenha a mente de Cristo. Uma mentalidade para receber as promessas de Deus. Assim eu oro em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Olha, toma posse da palavra, compartilha com 7 pessoas lá no WhatsApp ou na tua lista de transmissão. Vamos semear a palavra, tá bom? À tarde eu estou de volta ao vivo aqui no nosso chat, às 18 horas, exatamente, para a oração da fé. Vou te aguardar, tá bom? Um forte abraço. Deus te abençoe.